Bom dia, moçada! Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O tema do nosso encontro de hoje será o complemento das paisagens vegetais do mundo. No nosso primeiro encontro sobre o assunto, vimos algumas das mais importantes paisagens vegetais encontradas na Terra. E no nosso encontro de hoje, iremos finalizar o tema. Lembrando que esse assunto é mais específico para a SpaceX, caindo às vezes no vestibular, sendo também de grande importância para alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje falando sobre as florestas tropicais. E quando se fala em florestas tropicais, estamos falando das florestas equatoriais e das florestas tropicais. Normalmente, nos mapas encontrados sobre o tema, as florestas equatoriais e tropicais aparecem contidas no mesmo mapa, como nós podemos observar no planisfério, que identifica a presença das florestas tropicais encontradas no mundo. Temos aqui como principal área de ocorrência a Amazônia Sul-Americana, outras áreas do território brasileiro, América Central e parte do México, sul e sudeste dos Estados Unidos, sul e sudeste do continente asiático. Essas florestas tropicais também podem ser vistas na Austrália. E vamos começar falando sobre a floresta equatorial. As duas mais importantes florestas equatoriais encontradas no mundo é a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta, e a floresta equatorial africana, localizada na região centro-ocidental do continente. As florestas equatoriais, elas são chamadas de Ileia. Aqui no Brasil, Ileia brasiliensis, que é o nome científico dela. No continente africano, Ileia africana. Essas florestas, como podemos observar na imagem, são florestas exuberantes, que possuem uma grande variedade de espécies. As florestas equatoriais e tropicais são aquelas que apresentam os maiores bancos genéticos do planeta. A biodiversidade é gigantesca. A quantidade de espécies de plantas e animais é muito grande. Na floresta amazônica, inclusive, cerca de 90% das espécies não foram ainda devidamente estudadas. A cada ano, novas espécies são descobertas na Amazônia, assim como em outras florestas tropicais do mundo. As florestas equatoriais, elas são constituídas por árvores latifoliadas ou plantas latifoliadas, aquelas que possuem folhas grandes, folhas largas. São florestas do tipo perennifólias, ou seja, sempre verdes. Em qualquer época do ano que você sobrevoe uma floresta equatorial,
As copas das árvores estarão sempre cobertas de folhas. É uma floresta do tipo higrófila, ombrófila, adaptada a ambientes de grande umidade. Essas árvores que compõem a floresta equatorial praticam o fototropismo, disputam a luz solar, razão pela qual podem alcançar 40, 50 metros de altura. As florestas equatoriais normalmente se desenvolveram em ambientes dominados por solos pobres do tipo lixiviado. E a exuberância da floresta se deve à rápida reciclagem da matéria orgânica morta, processada em ambientes dominados por climas quentes e úmidos. Por essa razão, se diz que a floresta se alimenta de si mesma. As florestas tropicais e equatoriais vêm sofrendo uma forte pressão, não só da indústria madeireira, que arrasou as florestas equatoriais e tropicais do sul e sudeste da Ásia, vindo arrasar as florestas tropicais da África e, nas últimas décadas, também as florestas tropicais do continente americano. Além da extração madeireira, a pressão exercida pela expansão das fronteiras agrícolas tem causado a destruição de centenas de milhares de hectares por ano nas mais diferentes regiões do mundo. Na verdade, são milhares de quilômetros quadrados de floresta que vem sendo destruído em função da expansão do agronegócio. E ainda existem outras atividades que, direta e indiretamente, contribuem para a destruição do que é considerado o maior banco genético do planeta. Lembrando que a destruição dessas florestas está ameaçando inúmeras espécies de extinção, tem contribuído para a aceleração das mudanças climáticas em nosso planeta e ainda a erosão do solo e o assoreamento dos rios são outros problemas que acompanham o desmatamento desenfreado das florestas tropicais do mundo. Aqui nós temos a floresta tropical. Se nós colocarmos a imagem de uma floresta tropical ao lado de uma floresta equatorial, você não vai distinguir. Por quê? Ambas as florestas estão adaptadas a climas quentes e úmidos. Ambas as florestas possuem plantas latifoliadas, são florestas do tipo perennifólia, sempre verdes, heterogênea, rica em espécies, higrófilas ou ombrófilas, adaptadas a ambientes muito úmidos. E as árvores também das florestas tropicais praticam o chamado fototropismo. Essa imagem aqui é da Mata Atlântica no estado do Paraná, aqui no Brasil. Porém, florestas tropicais são encontradas em outros países da América do Sul, da América Central, lá no México, no sudeste dos Estados Unidos, em áreas do continente africano, em áreas do continente asiático e no norte e leste da Austrália. Assim como as florestas equatoriais, as florestas tropicais vêm sendo duramente castigadas, não só pela expansão da atividade extrativa, assim como também pela expansão das atividades agrárias, além, é claro, das outras atividades desenvolvidas pelo homem que contribuíram no passado e continuam contribuindo no presente para a destruição das florestas tropicais. Basta lembrar que, no caso da nossa Mata Atlântica aqui no Brasil, estima-se que uma área em torno de 93% da sua cobertura original
já tenha sido destruída, assim como em outras partes do mundo, grandes extensões de florestas tropicais desapareceram, trazendo as consequências que acompanham todo o processo de desmatamento, mudanças climáticas, desaparecimento de nascentes, deslizamento de encostas em áreas de relevo acidentado, erosão do solo, assoreamento dos rios, lagoas, baías e tudo mais de ruim que acompanha a destruição dos ecossistemas, dos biomas encontrados em nosso planeta. Aqui nós temos as estepes. As estepes são classificadas das mais diferentes formas. Existem estepes úmidas, que normalmente são chamadas de pradarias, e estepes secas, que acompanham as regiões semiáridas e áridas do planeta. As estepes semiáridas têm uma característica muito semelhante à da caatinga e também da vegetação mediterrânea. Alguns autores, inclusive, chamam a caatinga brasileira e a vegetação mediterrânea de tipos de estepes encontradas no mundo. As estepes semiáridas estão presentes nas bordas dos desertos, formando uma vegetação de transição entre áreas subúmidas e secas. E as estepes úmidas formam campos gigantescos, que nós chamamos de pradarias, que veremos a parte das estepes semiáridas. Vou passar aqui para vocês essa imagem do planisfério, onde então é possível perceber com clareza as áreas de ocorrência das estepes. Então, esse tipo de vegetação está presente em todos os continentes, excetuando-se a Antártida, que em função do frio, a única coisa que cresce ali em algumas áreas, nas suas extremidades, é a tundra. Aqui nós temos a imagem de uma estepe, onde vocês podem perceber que, nesse caso, a vegetação é de baixo porte. Aqui nós temos pequenos arbustos intercalados com ervas e gramíneas. As áreas de estepes são normalmente utilizadas como pastagens para a pecuária extensiva. Não só as estepes semiáridas, assim como as estepes úmidas. Aqui nós temos a vegetação desértica. A vegetação desértica, o nome já diz, está presente nos mais diferentes desertos encontrados em nosso planeta. Como os desertos não têm um domínio climático definido, você tem desertos em regiões tropicais, desertos em regiões subtropicais e desertos em regiões temperadas e até mesmo frias. A Antártida nada mais é do que um grande deserto. Então, essa vegetação irá variar de acordo com as características climáticas do deserto. Como os desertos são áreas de baixo índice pluviométrico, a vegetação é muito rala, muito pobre, normalmente florescendo no curto período chuvoso. Todo o deserto chove. Uns chove um pouquinho mais, outros podem ficar 30, 40, 50 anos sem chuva. Mas quando acontece a chuva, você tem o florescimento de ervas, de gramíneas, plantas de baixo porte. Você encontra tipos de bromeliáceas e também tipos de cactáceas em áreas desérticas, como também pode encontrar arbustos espinhentos, pequenos arbustos espinhentos. As plantas adaptadas a climas áridos e semiáridos
são classificadas como xerófilas ou xerófitas, plantas amigas da seca. E eu destaquei aqui uma vegetação que você encontra em áreas isoladas dos desertos, que nós chamamos de oásis, que é uma pequena ilha de vegetação numa região dominada por clima muito seco. Mas, professor, como é que se forma esse laguinho que umedece o solo no seu entorno, permitindo que ali floresça, por exemplo, palmeiras? Isso aqui é uma tamareira e algumas outras espécies de plantas. Ora, esses laguinhos normalmente são encontrados em áreas depressivas do relevo que cortam o nível do lençol freático, do lençol subterrâneo, razão pela qual você tem esse afloramento da água na superfície. Independentemente de chover ou não, esse laguinho é alimentado pelo lençol freático, razão pela qual normalmente os oásis são ocupados por pequenas cidades, vilas, povoados, e as pessoas que residem nessas áreas aproveitam a presença dessa água, inclusive, para desenvolver ali uma agricultura de subsistência e vendendo o excedente para as cidades, ou que se encontram nos oásis, ou até mesmo para outros mercados. Aqui nós temos a pradaria. Eu destaquei aqui as 3 mais importantes áreas de pradarias do mundo: as planícies centrais dos Estados Unidos, os pampas que pegam a Argentina, Rio Grande do Sul, Campanha Gaúcha, são as principais áreas de ocorrência dos pampas, e aqui na Europa Centro-Oriental nós temos uma área de pradaria. Não são as únicas áreas de pradarias do mundo, todavia são as mais importantes áreas de pradarias encontradas em nosso planeta. Como eu disse anteriormente, a vegetação de pradaria é um tipo de estepe, é uma estepe úmida, que na verdade é composta por campos. Uma vegetação constituída predominantemente por ervas e gramíneas. Olha aqui a imagem, isso aqui é uma pradaria da Europa Oriental. Então essa vegetação campestre, ela é muito boa para o desenvolvimento da pecuária extensiva, uma vez que ali encontramos pastagens naturais. Agora, há de se destacar que em áreas de pradarias existem solos de grande fertilidade. O solo de pradaria encontrado nas planícies centrais dos Estados Unidos, nos pampas, por exemplo, da Argentina, estão entre os de maior fertilidade do mundo. O Chernozion, na Ucrânia, é o nome de um solo de pradaria de extrema fertilidade encontrado naquele país. Inclusive, por ocasião da existência da União Soviética, se dizia na época que a Ucrânia era o celeiro agrícola da União Soviética. Então, em função da grande fertilidade do solo, vastas áreas de pradarias foram ocupadas pela agricultura comercial. Tu pega, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem as planícies centrais, ali se estabeleceram os grandes cinturões agrícolas denominados belts, em razão das condições climáticas favoráveis à agricultura, o relevo plano favorável à mecanização e a elevada fertilidade do solo de pradaria. Aqui nós temos a variação da vegetação de acordo com a altitude na zona intertropical. A vegetação ela varia de acordo com o clima, as zonas climáticas, mas só que essas zonas climáticas também variam de acordo com a altitude. Então aqui eu montei um esqueminha para mostrar a vocês a variação da vegetação numa zona intertropical de acordo com a variação da altitude. Por exemplo, florestas tropicais até mais ou menos 2.000 metros de altitude. Aí você vai ter
as condições climáticas que favorecem o desenvolvimento das árvores que compõem as florestas tropicais do mundo. Acima disso, você vai encontrar florestas subtropicais de 2 a 3 mil metros. Normalmente você vai encontrar ali, variando de acordo com a latitude, florestas subtropicais, espécies de árvores encontradas em florestas subtropicais. Mais ou menos acima de 3 mil metros até 4 mil metros, você pode encontrar espécies de árvores que pertencem a florestas temperadas. Você pode encontrar, não necessariamente irá encontrar. Acima de 4 mil metros, você vai encontrar as estepes, os campos. Isso varia também. Por exemplo, aqui no Brasil, na região da Serra da Mantiqueira, essa área de estepe, de campos, já é encontrada acima dos 2 mil metros de altitude. Ali você já tem, na área das prateleiras do maciço de Itatiaia, a vegetação de campos. Portanto, moçada, não existe um padrão 100% definido. Isso aqui é para que vocês tenham uma ideia da variação da vegetação de acordo com a variação da altitude numa determinada região. Então, acima de 5 mil metros, é comum você encontrar a tundra, em função do clima frio de montanha. Mas, como eu disse anteriormente, não é uma regra que deve ser seguida essa variação altimétrica. Por isso que eu coloquei aqui, ó, mais ou menos. Pode ser um pouquinho menos ou bem menos, como pode ser um pouco mais. Até mesmo porque a gente sabe que, em função da latitude, mesmo nas regiões tropicais, há uma variação de temperatura. A vegetação, ela está condicionada ao tipo climático existente numa determinada área. Portanto, ela vai variar de acordo com a latitude e também vai variar de acordo com a altitude em função das características climáticas encontradas em cada área. Valeu, moçada? Espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Eu vou. Fiquem com Deus. Mas eu volto. Fui!